Circulou nas redes sociais um vídeo editado para distorcer as falas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre pessoas pobres, sugerindo que ele teria dito coisas ofensivas ou desrespeitosas contra essa população. Um batalhão de influenciadores de extrema-direita e políticos espalharam a fake news. Será mesmo que o Lula disse que pobre não pode estudar? Quem vai responder isso pra gente é a Daiane Oliveira aqui no plantão do Meteoro. E aí, Dai, o que que o Lula disse e o que que ele deixou de dizer? Conta pra gente. Pois é, Sofia, a gente já sabe que a extrema-direita não trabalha muito bem com a verdade, né? Eles trabalham de forma, muitas vezes, a dar vergonha. Infelizmente, eles são assim. E eles não estão comprometidos, e a gente precisa de regulamentação das redes sociais, isso já foi dito muitas vezes. Esse exemplo é algo muito específico, é muito claro para a gente identificar o que a gente vai encontrar agora esse ano, que é um ano de eleição. Vou te pedir para trazer o primeiro vídeo, por favor, que é um vídeo bem interessante. Observem quem publicou lá no X, gente, foi publicado e replicado por pessoas tipo o Roger do Ultraje a Rigor. E sim, a gente vai assistir primeiro o vídeo Fake News. Prestem atenção, é fake news e depois a gente vai assistir o vídeo verdadeiro. Mas a gente vai agora ler nessas mentiras, né, que foram publicadas. Inclusive, no texto do Roger, ele fala assim: olha aí o painho de vocês, né, o papai de vocês, nessa linha, uma linha de comprovando que o Lula teria dito algo vergonhoso. Olha só o que eles publicaram. Por favor, Sofia. Pobre não precisa estudar, porra. Vocês nasceram só para trabalhar. Será que a gente não percebe isso? Será que vocês não percebem? Pobre não nasceu para estudar. Pobre nasceu para trabalhar. Estudar é filho de rico, que pode fazer estudo na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Espanha. Pobre não precisa. Detalhe o arroba Mysterious Pavão. E eu vou te pedir, Sophie, para trazer o próprio tweet do Roger, por favor, que ele compartilhe esse vídeo. Adorei comentar aqui, né, um trecho da letra inútil do Traje a Rigor, exatamente, né, a gente pode, né, a gente somos inútil. É isso, o Roger, ele tá fazendo muito jus aí, ó. Tá aí o painho de vocês, e nem trabalhar precisa mais, só receber a mesada. Ele quer que vocês permaneçam na ignorância, dependentes dele para votar nele só. É um texto maravilhoso. Acho que o ChatGPT faz algo melhor para o Carlos Bolsonaro. O Roger fica aí a dica, inclusive. Mas vamos assistir agora o vídeo de verdade com o que Lula falou, por favor, Sofia, para a gente humilhar um pouquinho essa extrema-direita. Né? Mas eles não têm vergonha, não adianta ter um vídeo completo, bonito, com respaldo, porque eles não têm vergonha. Aí eu vou te pedir para trazer esse corte que o Lula fala sobre a educação e depois e tem mais uns trechinhos. Para mim, esse foi um dos top 10 discursos do Lula nos últimos anos, tá? É um discurso lindíssimo, que foi na Casa da Moeda, quando o Lula fala sobre alguns quesitos como carteira de trabalho, ele cita o Getúlio. A gente vai ver alguns trechos. Vamos lá, Sophie, por favor. Porque nós precisamos aprender a valorizar as coisas que nós fazemos no Brasil. Nós precisamos valorizar. Porque esse país nunca foi cuidado decentemente. Eu digo sempre, é importante vocês decorarem. A primeira universidade feita nesse país foi em 1920. O Brasil foi descoberto em 1500. A República Dominicana foi descoberta em 1498 pelo Colombo. 32 anos depois do Colombo chegar lá, a República Dominicana já tinha universidade. E aqui demorou 420 anos para fazer a primeira universidade. Por que será que acontecia isso? É porque pobre não precisa estudar, porra. Vocês nasceram só para trabalhar. Será que a gente não percebe isso? Será que vocês não percebem? Pobre não nasceu para estudar. Pobre nasceu para trabalhar.
Estudar é filho de rico, que pode fazer estudo na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Espanha, em qualquer lugar. Mas aqui não. Aqui nós temos que ser cortador de cana, fazedor de prédio. As pessoas adoravam dizer, como é bom nordestino, ele sabe trabalhar na construção civil. A gente não quer ser só pedreiro, ajudante de pedreiro. Se bem que é uma profissão muito valiosa, mas a gente também quer ser engenheiro, a gente quer ser doutor, a gente quer ser médico, a gente quer ser professor. E o que é que precisa fazer? O que precisa fazer é dar oportunidade. Não é o governo que faz, a gente abre a porta para as pessoas passarem. A gente abre as portas. E é por isso que a gente está vendo hoje muitos meninos e meninas negras sendo doutor. Até 40 anos atrás, até 30 anos atrás, você não viu um gerente de branco preto. Você não viu um dentista negro. Você não viu um médico negro nesse país. Você podia ir na universidade aqui no Rio de Janeiro. Pode ir nas duas, estadual e da federal. Você não via negro. Se tivesse, de cada 2.000, tinha um. Que ainda não se achava negro, achava-se moreno. Pois é, gente, é um discurso muito bom. E é um discurso, inclusive, que o Lula exalta, e Lula vai trazendo um aporte histórico. E ele está corretíssimo, a gente cansa de falar, sobretudo aqui no Nordeste, eu não tenho problema nenhum em falar sobre isso, sobre a falta de universidades federais no Nordeste antes do governo Lula. Enquanto, eu lembro bem, quando eu fui para a Universidade Federal, era uma universidade que já era empretecida por um programa que vem do Reúne, um decreto assinado pelo presidente Lula. Antes veio o ProUni, eu sou jornalista também graças à política pública de educação, o ProUni. A minha primeira graduação foi pelo ProUni, bolsa de 50%, e a bolsa de 50%, Sofia, já era mais do que o salário mínimo da época. Eu estudei numa universidade que, né, tinha uma galera elitista, e é uma universidade de renome aqui em Salvador, mas o valor era esse. Logicamente, você não conseguiria pagar se você não tivesse essa bolsa. Junto comigo, vários outros colegas com bolsa de 50% e 100% ingressaram dessa forma. E é uma política necessária. As políticas de educação formaram muitas pessoas depois de 21 anos, né? A gente tem aí o ProUni com 21 anos, e o Programa Universidade para Todos, inclusive, não é só Bolsa Universidade, não é só a modificação no sistema de provas, como é feito hoje. A gente tinha a Universidade para Todos, por exemplo, que eram cursinhos gratuitos que eram disponibilizados nas escolas para alunos de baixa renda, alunos de escola pública. Então, foi uma modificação importante feita pelo Lula e foi distorcido totalmente, como a gente acabou de ver, pela nossa classe média alta, gente como o Roger do Traje a Rigor. E no caso do Roger, ele é só um exemplo, tá? Porque foram vários políticos, inclusive, querendo surfar no discurso do Lula, nessa onda, publicando "Nós queremos educação de qualidade para todos". Imagine, Sofia, a extrema-direita usando esse discurso de "queremos educação de qualidade para todos". É humilhante, né? Mas a gente percebe que, de fato, a gente vai enfrentar com isso no 2026 inteiro, porque é um ano eleitoral. Repito que eu amei o discurso do Lula, inclusive eu vou te pedir, Sofia, para trazer um outro trecho também desse vídeo do discurso do Lula, que é extremamente importante, que é quando ele fala da carteira de trabalho. Para a gente lembrar de uma coisa, a carteira de trabalho também, quando foi lançada, as pessoas disseram que trabalhador de carteira assinada acabaria com o Brasil. Recentemente a gente ouviu as pessoas criticando a PEC das domésticas, e o Lula também vem esse ano falar da escala 6x1, então ele faz um aporte ali sobre a carteira de trabalho, que é algo muito interessante. A gente precisa lembrar da nossa história, porque eu vi até alguém comentando aqui, a minha mãe acreditou nisso. Se a gente entender a história, a gente não acredita em fake news. Se a gente tiver informação, a gente não acredita em fake news. Por favor, vou te pedir para trazer outro trecho do vídeo, Sophie. Educação e saúde e salário é coisa para gente que estudou, coisa para gente que tem dinheiro. Os pobres são tratados como se fossem invisíveis, para que os sociólogos escrevessem teses, para que os políticos possam fazer discurso, porque na hora do voto, os políticos não vão na Faria Lima, em São Paulo, pedir voto, fazer uma assembleia na porta dos banqueiros. Não vão.
Também não vão na porta da Fiesp ou da Firjan. Não vão. Eles vão aonde? No lugar onde moram os pobres. E aí fazem discurso, e aí prometem, e aí faz um monte de coisa, e aí termina a eleição. Vocês nunca mais ouvem falar desses políticos. Mas se preparem, porque 4 anos depois ele voltará. Se preparem. Essa lógica nós estamos tentando mudar e não é fácil. Quando Getúlio criou a CLT, que hoje é tão criticada pela elite brasileira, é tão criticada, inclusive por gente nossa, está ultrapassada. É importante lembrar que quando ela foi criada, a gente vivia na semi-escravidão nesse país. Não tinha jornada de trabalho. Era 14 horas, 15 horas, para pessoas com 12 anos de idade, com 13 anos de idade. Não tinha direito a férias. Na Constituinte de 46, a elite paulista, ela achava que a férias tinha que ser só de 10 dias, porque muitas férias o trabalhador ia beber, porque a ociosidade leva as pessoas à cachaça. Era esse o conceito que se tinha dos pobres nesse país. Pronto, obrigada. Inclusive, esse pensamento relacionando, né, bebida ou a mestiçagem, a violência e bebida aos trabalhadores braçais é um pensamento da elite dos eugenistas que foi muito disseminado no Brasil. E aí tem uma coisa, tá, Sofia? O Lula, ele fala de 1920, mas, na verdade, a Escola de Cirurgia da Bahia, que é da Universidade Federal da Bahia, foi atrelada à Universidade Federal da Bahia, ela foi criada em 1808, quando Dom Pedro desembarcou no Brasil, e a primeira universidade primeira universidade do Brasil, junto com a Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, que é da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Elas disputam aí para saber que foi criada no mês anterior ou depois, para saber que foi a primeiríssima. Mas a gente tem esse histórico, porque quando Dom Pedro veio para o Brasil, a gente tem apenas a escola dos jesuítas. Dom Pedro I, perdão, gente, é Dom João VI, viu? Desculpa, é o pai. A gente tinha apenas, quando o Dom João VI desembarca no Brasil, em 1808, apenas o Colégio dos Jesuítas, não tinha formação por superior, só esse para os sacerdotes, e a partir disso foram criadas esses colégios, né? Escola de Medicina, Faculdade de Medicina, para também privilegiar os que mais possuíam, né, poder no Brasil. No entanto, vale lembrar que Lula não está totalmente errado, porque em 1920 outros cursos também são criados no Brasil, que até então poucos eram disponibilizados. Mas tem isso, Sofia. O Lula falou muito bem, o Lula fala perfeitamente, o Lula está totalmente correto em defender a educação, como ele sempre defendeu, viu? E desculpe me alongar, Sofia, mas é um tema que me toca e me atravessa, porque lá em 2009, quando eu pensei em fazer uma universidade, a Bahia tinha apenas a Universidade Federal, a Universidade Estadual e a Universidade Feira de Santana. Hoje nós temos também a Unilábia, nós temos a UFOB, nós temos a UFRB, então temos a do Sudoeste Baiano. Olha quantas foram criadas e vagas ampliadas nas que já existiam através da política do Lula. É isso, Sophie. Perfeito, Dai, perfeito. A questão, eu vou focar mais na questão da fake news. É uma coisa que acaba sendo bastante efetiva porque reforça a imagem negativa que as pessoas já têm, né? A imagem que as pessoas, aí depois de anos e anos de lavajatismo, anos e anos de bolsonarismos têm, é a imagem de que, não, o Lula é um cara que quer manter as pessoas na pobreza, porque assim mantém elas dependentes dele e ele vai continuar conseguindo os votos para se reeleger. É essa a imagem que o bolsonarismo e que o lavajatismo e que o antipetismo venderam do Lula. Então, quando chega uma mensagem que reforça essa ideia, cai num terreno fértil na qual as pessoas já estão predispostas a acreditar. Então, é uma coisa que é bastante complicada e isso é uma coisa que mostra que nem precisa da IA
Sabe, a gente tá tão preocupado, não, porque as IAs agora elas vão detonar. Não que elas não vão acabar com as eleições, elas vão. Vai tornar um problema que já é ruim muito pior. Mas a gente também não pode fazer de conta que vai começar agora essa questão das notícias falsas, que vai começar agora. Eu lembro quando meu pai ainda era vivo, ele era bolsonarista. E eu lembro que ele uma vez me passou um vídeo que a edição era muito mais porca que essa. O Lula estava fazendo um discurso e ele literalmente se teletransportava de um lado para o outro do palco. O tamanho eram os cortes que eles faziam para conseguir fazer o discurso ficar do jeito que eles queriam. E o meu pai acreditava. Então a gente tá tão preocupado aí com... Ai não, a gente não vai conseguir mais distinguir o que é verdade e o que é mentira com as IAs. Mas, gente, não precisa disso. Para quem já está predisposto a acreditar, não precisa da IA. Qualquer coisa, por mais porca que seja a edição, as pessoas vão acreditar. E aí a gente tem que parar para pensar qual que é a estratégia que a gente vai usar para lidar com isso. Porque regulação de redes sociais e IA é necessário? Super, super necessário. É o suficiente? Não é. Não é suficiente. Mas eu não vou fazer de conta que eu tenho resposta, porque se eu tivesse eu já tava pleiteando meu Nobel, né? Eu tô mais jogando a pergunta aqui, porque não é uma pergunta fácil de se responder. Ficamos por aqui, Dai? Você merece o Trump não, tá? Ficamos por aqui. Pessoal que tá assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias no Plantão do Meteoro.